Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Nesse último tempo, planejado pelo Senhor Deus, dentre muitas pessoas deste mundo, nós fomos chamados e fomos salvos através do Senhor. Nós fomos discernidos deste mundo tão imundo. E nós estamos dentro da igreja, corpo de Cristo, onde o Senhor Deus opera, junto com todos os santos, para estarmos em comunhão, aprendendo a sua palavra, e agradecemos por permitir a graça, a palavra, a ajuda do Espírito Santo para nos conduzir através da sua graça. Senhor, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos dentro da graça, louvando diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por toda a sua condução. Todos os nossos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade para pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa lembrar de nossas vidas. Que o Senhor possa estar conduzindo para que nós possamos pregar o seu Evangelho com grande força e assim possamos conduzir muitos espíritos perdidos para que possam receber a salvação e cumprir o seu grande trabalho. Senhor Deus, nos permita a sabedoria para podermos discernir a sua santa palavra, para podermos ter força e coragem para podermos viver diante do Senhor Deus. Senhor, o tempo restante das nossas vidas, que o Senhor Deus permita para que não seja em vão, mas sim que nós possamos cumprir o seu santo trabalho que o Senhor permitiu para nós. E assim nós possamos ser ajudados e conduzidos diante do Senhor Deus. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, o Senhor Deus nos ensine a palavra, possa nos mostrar quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar. Que nós possamos viver para a sua vontade e glória, que todos nós possamos ser conduzidos e possamos ser governados pelo Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Colossenses, capítulo 3. Novo Testamento, Colossenses, capítulo 3. Palavra de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Somente um versículo nós iremos ler. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos ler até aqui. Então, o verão, que era tão quente, já passou. E eu acredito que o outono passou bem rápido. Agora o vento frio está soprando, está chegando o inverno gelado. Então, muitas pessoas estão sofrendo por conta das mudanças climáticas. Algumas pessoas estão passando frio, outras pessoas por muito calor. Então, nós sabemos que muitos animais estão morrendo. Então, realmente tem lugares que não há comida. Tem lugares que está acontecendo grandes enchentes. Então, nós sabemos que acontecem muitos desses problemas, são mudanças climáticas. Então, para resolver esses problemas realmente climáticos de todo mundo, realmente a ONU e vários países cooperam, mas não conseguem resolver esses problemas. Então, também isso, no último tempo, nós imaginamos realmente que deve ser o fim, as tribulações deste mundo estão por vir, que o Senhor já disse que haveria fome, terremotos. Quando passa o verão, o outono e chega o inverno frio, quando passa o tempo da graça, chega o tempo da tribulação, onde o dia do retorno do Senhor está bem próximo de nós. Então nós temos certeza disso. E nós estamos vivendo nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus. E nós temos certeza disso, que através da palavra do Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus realmente já disse sobre os sinais dos confins da terra, dizendo que, vendo esses sinais, realmente saberá que o Filho do Homem jaz às portas. Então, quando o Senhor ele vier, haverão sinais nos céus. Então, certos momentos nós já vimos, porque no tempo dos apóstolos muitos já diziam como se o Senhor Jesus ele viesse, mas ele não veio, não é? E no nosso tempo agora, também muitas pessoas dizem, então o Senhor Jesus pode vir, mas por que ele não está vindo logo, não é? Pode ser que não venha também. Então, mas, se nós olharmos no tempo dos apóstolos, eles não disseram somente as coisas que aconteciam ali, mas eles contavam também com profecias todas as coisas que estavam para acontecer no futuro. É por isso que nos últimos tempos, nós sabemos que a vinda do Senhor está muito próximo. Mesmo que o Senhor ele não venha, então nós precisamos saber que o Senhor está muito próximo de nós. Então pode ser que nós vamos rapidamente para o Senhor. É por isso que nós devemos nos prepararmos. E no nosso tempo também. Não estamos simplesmente dizendo que o Senhor ele vai chegar alguma hora, mas é por todos os sinais, por todas as coisas, por todos os sinais, seja políticos, questões climáticas, questão da moral, questão da geopolítica, realmente questões bélicas também. Em tudo, nós sabemos que a história da humanidade não vai durar muito tempo. Então, cada momento mais, nós sabemos que realmente o fim dos tempos está para chegar.
Então, muitos dizem que a tecnologia está avançada, a cultura, as artes, e eles dizem que no tempo dos IA, realmente tudo vai acontecer de bom, onde vai acontecer, vai ter um mundo divertido. Mas na realidade não é isso. Nós iremos ter um mundo realmente muito medonho, e dentre muitos desses sinais, nós precisamos pensar como que nós realmente estaremos nesses últimos tempos. Que nós seremos aqueles que iremos entrar no reino do Senhor Deus. Então nós somos aqueles que podemos nos esperar realmente pela vinda do Senhor, pelo seu retorno, porque estaremos em sua glória. Então eu, enquanto ainda estou vivo, eu tenho a expectativa de que eu me encontrarei com o Senhor. É ótimo eu morrer e me encontrar com o Senhor, mas eu ainda vivo com este mesmo corpo, esse corpo transformado para me encontrar com o Senhor nos ares. Acredito que isso vai se tornar uma maior benção. Então, com esse mesmo coração, então qualquer momento que o Senhor ele venha, sem vergonhas, eu quero me encontrar com o Senhor. Da mesma maneira, nós todos devemos viver corretamente a nossa vida de fé. Então, agora nós estamos aprendendo sobre a vivência da vida do Senhor. Então, como que o cristão deve viver, nós estamos aprendendo continuamente. Então, conforme a palavra que nós lemos hoje, Colossenses capítulo 3, versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Então, ele diz que fostes chamados em um corpo. Então, e é por isso que sede agradecidos. É um versículo realmente tão curto, mas que existem realmente grandes temas aqui dentro. É por isso que nós devemos pensar com profundidade. Aqui diz: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações. Então, quando nós pensamos em paz, tem várias formas de expressar a paz. Então, dentre muitas das cartas de apóstolo Paulo, em, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 7, ele diz que a paz, nosso Pai, realmente, e do nosso Senhor Jesus esteja convosco, assim como Colossenses capítulo 1, versículo 2, também já disse que graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, esta paz do homem é totalmente diferente da paz do Senhor Deus. Então, aqui ele disse que realmente faça com que a paz do Senhor domine em vossos corações. Em outras traduções, realmente, tem a palavra dizendo que é para fazer com que a paz de Deus governe em vossos corações. Em Lucas capítulo 2, versículo 14 também, o Senhor Jesus, realmente nos campos de Belém, haviam os pastores de ovelhas, realmente que estavam cuidando das suas ovelhas, e o anjo apareceu para eles. E o anjo se manifestou diante deles. E realmente centenas de anjos apareceram dos céus e eles começaram a louvar, dizendo, realmente, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O homem realmente ter recebido a salvação, ter se tornado uma grande glória diante do Senhor Deus. Agora receber essa imensa glória do Senhor. Agora são a glória a Deus nas alturas e paz na terra. Então quer dizer que é a paz que o Senhor ele criou neste mundo. E é por isso que o Senhor, para acabar com todos os pecados deste mundo, ele se entregou como propiciação pelos pecados. E ressuscitou. Então nós sabemos que o Senhor ele ressuscitou e se manifestou para os seus discípulos. Como na palavra de Marcos capítulo 14, realmente muitos discípulos que haviam se espalhado e fugiram. Nós podemos ver Maria Madalena e
Muitas mulheres e discípulos que haviam ido para Emaú também se encontraram com o Senhor Jesus, dois discípulos. Eles se encontraram com o Senhor Jesus em vários lugares. Haviam várias pessoas que disseram que se encontraram com Cristo que ressuscitou. Mas enquanto o Senhor Jesus estava vivo, o Senhor, ele teve que morrer pelo pecado de todo mundo. E ele teve que ressuscitar. E ele já disse diversas vezes que haveria de ressuscitar. Mas os discípulos não conseguiram compreender uma coisa dessas. Assim como os outros discípulos, eles pensavam que o Senhor realmente simplesmente viria para dar a paz para eles, dominando sobre Roma, para trazendo o governo de Cristo, realmente do Messias, trazendo realmente a paz para Israel como uma nação. Então eles começaram a discutir entre eles, dizendo quem é maior, porque eles queriam ser grandes. Mas o Senhor Jesus estava andando para a morte, mas os discípulos estão discutindo quem vai se tornar rei, pensando igual aos judeus. Então o Senhor Jesus foi levado sem forças para o matadouro. Foi sentenciado à morte perante Pilatos. Foi levado para a morte. Muitos discípulos realmente se decepcionaram e se espalharam. Se o Senhor, realmente Jesus, não tivesse ressuscitado, não haveria ninguém que cresce no Senhor. Dentre os outros discípulos do Senhor Jesus, Judas Iscariotes, por exemplo, ele pensava que ele teria uma grande posição nos céus. Ele vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. E Pedro, que dizia o seguidor do Senhor Jesus, ele teve medo de que seria morto ao dizer que cria em Senhor Jesus. É por isso que ele negou o Senhor Jesus 3 vezes e fugiu dali. Então ele realmente falava com grande voz, dizendo que não iria jamais negar ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus já havia dito para ele, em Marcos capítulo 14, versículo 30, realmente antes do galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então, realmente, ele dizia, não, Senhor, eu posso segui-lo até a morte, até a prisão, aonde quer que você vá, eu não vou negá-lo. Então, um homem que dizia com tanta certeza, seguia o Senhor Jesus de longe, mas quando outras pessoas apontaram o dedo dizendo para ele, ele é realmente um dos discípulos do Senhor, ele disse, não, eu não sou. E ele recusou, negou 3 vezes, e o galo cantou. Ele deve ter se lembrado das palavras do Senhor. E com certeza o Pedro deve ter chorado ao soar do cantar do galo. E eu acredito que o Pedro jamais comeu galinha depois disso, comeu frango depois disso. Mas, de qualquer forma, se o Senhor Jesus não houvesse ressuscitado, ninguém permaneceria ao seu lado. Então, o Senhor, ele morreu por todos os pecados deste mundo. O Senhor, ele veio como Redentor, somente para remir todos os pecados deste mundo. E isso é a imagem do que o Senhor ele veio para ressuscitar. Por quê? Para nos trazer a justificação. Porque ele morreu, remiu os pecados deste mundo, mas pela sua ressurreição, ele demonstra que ele é realmente o Salvador. E ele é o Filho de Deus. Então o Senhor, depois de ter ressuscitado, durante 40 dias ele se manifestou a todos. E ele teve um corpo espiritual que ele poderia se manifestar diante de várias pessoas e também desaparecer quando quisesse. Tinha um corpo espiritual. Em primeiro momento, o Senhor Jesus, quando ele não se manifestou diretamente para os seus discípulos, ele se manifestou somente para algumas pessoas. E é por isso que eles ouviram que o Senhor Jesus havia ressuscitado, mas os discípulos, eles realmente estavam assim incrédulos. Pensavam, será ou não? E não conseguiam imaginar que o Senhor havia ressuscitado. Então, mas os discípulos que haviam se espalhado, eles se reuniram diante do Senhor. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19.
Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, realmente, no primeiro dia, realmente, do sábado, o Senhor, ele ressuscitou. Após o dia do sábado, ele ressuscitou, quer dizer, no domingo. E ele havia se juntado diante dos seus discípulos, que estavam com medo dos judeus. Porque os judeus, eles não queriam matar somente o Senhor Jesus, mas queriam matar os discípulos também. Eles estavam caçando os seus discípulos. Porque eles pensavam que os discípulos haviam roubado o corpo do Senhor e escondido em algum lugar. Então, já que eles não podiam realmente dizer que o Senhor havia ressuscitado e esconder no seu corpo, é por isso que realmente nós sabemos que Pilatos disse que iria enviar soldados ali para realmente proteger o corpo do Senhor Jesus. Proteger para que ninguém roubasse. Então, mas mesmo assim, mesmo que o corpo do Senhor Jesus havia desaparecido, mesmo que os guardas haviam realmente protegido e não conseguiram guardar aquele local, da mesma maneira que o Senhor Jesus ressuscitou e se manifestou para diante de muitos, os judeus não criam nisto. Então aqui nós podemos ver que os discípulos haviam se espalhado com medo, e eles estavam reunidos com medo dos judeus, trancaram as portas pensando que com certeza poderiam morrer. Eles ficaram escondidos ali. Então, mas o Senhor Jesus, ele veio, ele se manifestou no meio deles e diz: Paz seja convosco. Então o Senhor disse realmente: Paz seja convosco. Ele mostrou realmente as suas feridas nas suas mãos, do seu lado, e diz: paz seja convosco, porque eu fui ferido, realmente eu fui pregado na cruz por vós, e eu fui ferido ao lado por conta de vocês, por conta dos seus pecados. Então quer dizer que ele não veio simplesmente deu essa paz para nós, mas o Senhor Jesus teve que vir para sofrer, ser moído por conta de nossos pecados. Como Isaías capítulo 53, realmente, versículo 5, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então quer dizer que o nosso espírito foi realmente totalmente sarado diante do Senhor Deus por conta do seu sofrimento. Agora nós temos a paz diante do Senhor. E o Senhor disse isso 2 vezes para nós. Então o Senhor que ressuscitou, realmente ele se manifestava e também podia desaparecer. E naquele tempo o Senhor ele se manifestou diante deles. As portas estavam trancadas, mas ele não simplesmente bateu nas portas. O Senhor Jesus veio e ultrapassou realmente toda essa dimensão. Então ele podia ultrapassar, ir além de toda a matéria e o tempo. Então, primeiramente, os discípulos se assustaram e pensavam que o Senhor Jesus era um fantasma. E eles ficaram com medo ali. Tinham medo. Mas o Senhor Jesus, ele mostrou a ferida ao seu lado, a ferida nos seus braços. Realmente ele disse: Eu tenho o corpo e os ossos. Eu não tenho o sangue que foi totalmente derramado. Mas todo o meu corpo e os ossos estão aqui. Então ele perguntou para eles se eles tinham algo para comer. Então, na frente dos discípulos, o Senhor ele comeu a comida, o peixe assado. Por quê? Então, se ele fosse espírito, eles podiam ver a comida descendo, não é? Porque eles seriam transparentes, por exemplo. Por que o Senhor ele pediu realmente para que ele pudesse comer realmente desse fruto, desse peixe? Porque o Senhor
Ele queria demonstrar que o seu corpo é em carne, não é espírito, não é como um fantasma. E se olharmos em João capítulo 21, o Senhor Jesus, quando estava no mar da Galileia, na frente dos seus discípulos, ele se encontrou com eles. E naquele tempo, o Senhor ele disse para eles lançarem ah, o- a rede ao lado e eles capturaram realmente grandes peixes. Então foram 153 grandes peixes nas redes. Quando eles foram e se encontraram com o Senhor Jesus, o Senhor ele preparou o carvão e assim deixou preparados os peixes e o pão e disse: Venha, comei. Então, quando eu olho para aquela forma, o Senhor Jesus que se ressuscitou e se manifestou na frente dos seus discípulos, conforme a palavra do Senhor Jesus, eles terem pego os peixes, isso demonstra como o Senhor lhe havia dito, realmente, que eles seriam realmente pescadores de homens. Então, Pedro, realmente João e Tiago, para todos aqueles pescadores. Ele havia dito que eles iriam capturar esses peixes, pegar peixes, pescar peixes. Eu quero dizer que é um prato que foi preparado pelo Senhor. Tem o carvão, tem o pão, tem o peixe. E agora o Senhor que ressuscitará neste fim, realmente eles estando em comunhão, compartilhando desse peixe com o Senhor. Então, imaginando essa cena, como é tão incrível, realmente incrível, não é? A última cena do Senhor Jesus realmente com seus discípulos. Então, realmente no mar da Galileia, o Senhor Jesus, realmente ele não se manifestou ali, não é? Somente, mas a primeira vez foi em João capítulo 20. O Senhor Jesus ele se manifestou na frente dos seus discípulos, no versículo 19, e ele se pôs no meio e disse a eles. Quando nós olhamos para essa palavra, o que é que nós imaginamos? Nós não conseguimos é, vê-lo, não é? Então, Tomé, quando o Senhor Jesus se manifestou, não estava com os discípulos. E os discípulos se assustaram ao ver a Cristo e foram e contaram para Tomé que não viu a Jesus, dizendo: nós vimos o Senhor. E Tomé perguntou: vocês tocaram nele? Eles disseram: nós não tocamos, nós somente vimos. E Tomé havia dito: não, vocês precisam tocar no Senhor para saber. E o Senhor Jesus se manifestou depois de 7 dias, e ele se manifestou novamente para Tomé, penso eu em especial. E Tomé disse: veja, toque nas minhas feridas, os pregos, aqui da lança que perfurou o meu lado. Então não sejam incrédulos, mas sejam crente. Então com certeza eles realmente tocaram. E ele disse realmente: tu és o meu Senhor, o meu Deus. Então o Senhor disse realmente: tu crês por me veres? Realmente, bem-aventurados aqueles que creem sem verem. Então nós cremos no Senhor sem vermos o Senhor. Como? Através da palavra. Então o Senhor, ele realmente manifestou diversos milagres para que nós pudéssemos crer no Senhor. Então o Senhor, realmente, ele já nos permitiu, realmente, muitas realmente, evidências para podermos crer no Senhor. Então o Senhor, ele se manifestou para diante de muitas pessoas durante 40 dias. Também, em outras palavras, em 1 Coríntios capítulo 15, já diz que o Senhor Jesus se manifestou para mais de 500 também. Então, realmente, os judeus, quando ouviram essas palavras, disseram: eles creem em mentiras. Eles creem no Antigo Testamento, não creem no Senhor Jesus do Novo Testamento. Eles dizem que o Novo Testamento é o livro realmente é, de hereges. Eles somente esperam por Cristo, o Rei, para a vida deles.
Então, mas o Senhor realmente, antes de vir como o grande rei dos reis para este mundo, primeiro virá o anticristo, não é? Eu acredito que os judeus primeiro irão receber o anticristo. Então nós não conseguimos ver, mas nós cremos conforme a sua palavra. Então onde que está o Senhor? Nós não vimos o Senhor, mas onde está esse Senhor? Então, se a porta está trancada ou aberta, então, por exemplo, ali o portão da igreja está fechado. O Senhor Jesus não precisa realmente abrir aquela porta. Onde Ele está? Ele está no meio de nós. Tá, agora Ele está no meio de nós. Então, o Senhor, Ele está no meio de nós. Então, o Senhor, Ele está no meio de nós. É nisso que nós precisamos crer. Então, o Senhor que nos salvou. O Senhor que nos deu a nova vida, a esperança. Enquanto nós vivemos este mundo, realmente o Senhor que já disse que estará conosco. Então, o Senhor já disse que estará conosco até os confins da terra, como em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele disse que estará no meio de nós. Então, o Senhor, como dono das nossas vidas, estando conosco, Ele disse realmente: paz seja convosco. Então, realmente a paz que o Senhor nos permite. Então, nós sabemos que é a paz que somente os cristãos que podem ter, que receberam a salvação. Então, essa paz que o Senhor ele nos permitiu, e aparece realmente diversas vezes na Bíblia. Então, quer dizer que o Senhor, nosso Pai, realmente já nos disse que nos permitirá realmente a paz a nós. Então, o Senhor já disse realmente: a minha paz eu dou a vós. Então, a minha paz não é com a paz do mundo. Realmente vós realmente não tenhais preocupações nem temeis, porque a paz vos dou. Quer dizer que o Senhor ele dá a sua paz a nós. Então, a paz que o Senhor Deus nos dá não é igual à paz deste mundo. A paz deste mundo pode ser materialista, realmente carnal, algo visível deste mundo. As pessoas do mundo querem a paz com essas coisas. Então, mas essa paz vai se apagar logo depois. A paz que o Senhor ele nos permite é diferente. Então, o Senhor já disse realmente: quem beber da água que eu vos dou, realmente jamais terá sede. Então, realmente, do ventre dele, realmente irá começar como uma água, realmente vivente. Uma água de vida, que irá transbordar. Então, da mesma maneira, essa paz que nós temos neste mundo é momentânea. Então, essa paz que nós dizemos que temos neste mundo se quebra e desaparece rapidamente. Então, nós realmente vivemos em preocupações e medo deste mundo. Mas nós, quando vivemos diante do Senhor Deus, qual seja a preocupação ou a dificuldade, nós temos a paz que não desaparece. Então, que nós precisamos ter o Senhor para que governe sobre nós. Então, para que o Senhor ele governe diante das nossas vidas. Que o Senhor governe, tenha paz para realmente dominar sobre vós. Então, essa paz do Senhor, nós não devemos perder. Então, é por isso que nós fomos chamados para essa paz diante do Senhor Deus. Então, dentre os objetivos do Senhor, realmente nós recebemos essa paz do Senhor. Em Isaías, capítulo 17, realmente diz que não há paz para os ímpios. Não existe paz aos ímpios. Então, eles podem ter uma tranquilidade, um conforto momentâneo, mas não existe verdadeira paz.
Então, o Senhor ele nos permitiu a verdadeira paz. Ele nos permitiu a paz eterna. Então, nós agora temos essa paz para podermos entrar no reino do Senhor Deus. E assim como no cantor, realmente nós temos essa paz diante do Senhor Deus. Então, porque nós sabemos que o reino do Senhor Deus está mais perto das nossas vidas. Então, agora, a paz do nosso coração, da nossa vida, realmente, é como se fosse um ticket para entrar no reino do Senhor Deus. Então, agora, essa paz que se cumpre em nossas vidas, que é o reino dos céus. Então, a paz diante do Senhor Deus. Então, essa paz do Senhor Deus, realmente que se cumpriu em nós. E é por isso que agora essa paz do Senhor governa sobre nós. Então, a paz do Senhor, para que sempre esteja conosco, para que a paz governe sobre nós, nós precisamos viver. E para isso, nós olhamos em João capítulo 1, versículo 14, realmente disse que para que a palavra do Senhor Deus que se fez carne para habitar no meio dos homens. Então, no João capítulo 1, versículo 1, realmente no princípio era o verbo era Deus. Diz que o verbo era Deus. Então, porque o nosso Senhor Deus, ele não é visível, mas ele se manifestou através da palavra. Então, esta palavra é Deus. Então, agora nós sabemos que através dessa palavra quem é o Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, que é invisível, ele se manifestou diante de nós. Realmente ninguém viu ao Senhor, mas é o Senhor unigênito que se manifestou. Quem viu a mim viu ao Pai. Então, o Senhor disse que a palavra realmente habitou no meio de nós, veio como a carne para nós. Então, ele disse que realmente a sabedoria, o poder do Senhor Deus realmente era cheia no Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, a graça do Senhor, a verdade do Senhor era cheia no Senhor Jesus. É por isso que após recebermos a salvação, nós temos essa graça, essa verdade que está cheio em nós. Então, realmente, dentro da graça do Senhor. Então, o Senhor que nos permitiu essa imensa graça, agora nós recebemos esse presente do Senhor Deus. Então, nós agora temos a certeza onde tem a graça, a verdade do Senhor transbordante, onde nós podemos viver com o Senhor. E é por isso que Romanos, capítulo 15, vamos procurar Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 33. Romanos, capítulo 15, versículo 33, vamos ler todos juntos. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, ele, depois de dizer toda essa palavra longa de Romanos capítulo 15, disse que o Deus da paz, realmente que seja com todos vós. Então, agora o Senhor que nos permitiu essa imensa graça, essa verdade. Então, essa paz do Senhor Deus, estando sempre conosco. Se nós olharmos em Romanos capítulo 16, versículo 20 também, Romanos capítulo 16, versículo 20, vamos ler todos juntos. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E disse, o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, realmente, nós podemos ver que nessa paz do Senhor, realmente tudo o que vai contra o Senhor, que é o pecado, faz inimizade contra o Senhor Deus, que é o diabo. Mas o Senhor Deus, o Deus da paz, realmente que
pisará, esmagará o diabo. Então podemos ver que o Senhor, ele com certeza há de amassá-lo. Esmagar significa onde ele coloca o seu pé. Onde vai colocar o seu pé sobre. Quer dizer que ele vai pisar sobre o diabo. Então quer dizer que essa graça do Senhor Jesus esteja convosco. O Deus da paz. Então nós podemos ver que aparece realmente continuamente essa palavra do Senhor. Então essa grande paz do Senhor, realmente essa bênção do Senhor realmente estará conosco. Como Isaías, capítulo 26, versículo 3, realmente vocês já aprenderam antes, não é? Então o Senhor, realmente, ele já nos disse, vocês lembram, não é? Capítulo 26, versículo 3. Vocês sabem essa palavra? Vocês conseguem memorizar essa palavra? Onde que é essa palavra? Isaías, capítulo 26, versículo 3, não é? Tu conservarás em paz aquela cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, cuja mente está firme em ti. Então, vocês conseguem memorizar essa palavra, não é? É uma pessoa que tem a mente sempre olhando para o Senhor. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz realmente olhando para o Senhor Jesus, o autor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, realmente, Pedro, também ele, quando estava no meio do mar, com medo, olhando para o Senhor Jesus, disse: Senhor, ordene para mim que eu ande sobre a água. E o Senhor Jesus disse: Venha. E ele começou a andar. E ele foi, caminhando. Então, ele ficou imaginando: realmente, será que isso realmente é verdade? Será que eu estou sonhando ou o quê? Então, ele realmente olhando para o Senhor Jesus, mas de repente começou a olhar para outras coisas. Então quer dizer que ele provavelmente precisa ter a sua vista fixa no Senhor, olhando simplesmente para o Senhor, o que quer que seja. Então quer dizer que realmente nós podemos dizer que nós precisamos sempre ter essa mente firme diante do Senhor. Então nós vivemos a nossa vida diante do Senhor Deus é muito necessária. Então essa paz do Senhor, mente que esteja em nossas vidas, então para que governe sobre nós. Então que a palavra do Senhor, quando parte de nós, nós perdemos essa paz. Então, se nós queremos viver diante do Senhor Deus, realmente precisamos ter essa paz. Então, realmente, quem perde a palavra do Senhor perde a paz. Então, nós precisamos fazer com que a palavra do Senhor Deus governe sobre nós. Então, esta é a paz que as pessoas do mundo desconhecem. Então, é esta paz que o Senhor Deus ele nos permite. Então, nós precisamos nos tornar aqueles que agradecem a palavra do Senhor. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 2, a capítulo 5, versículo 20. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E em todas as coisas, ele diz, dando sempre graças por tudo a nossos Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18 também. Então, o que disse, realmente, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, em tudo. Significa o quê? Mesmo que eu tenha algo bom, mesmo que algo tenha ruim, esteja em tranquilidade, dificuldade, eu agradeço ao Senhor. Será que nós conseguimos fazer uma coisa dessas? Então, porque o Senhor ele está conosco.
Então, tem momentos que nós temos as coisas boas, mas também temos dificuldades. Então, mesmo que nós tenhamos essas dificuldades, o Senhor Deus, para nos permitir coisas melhores, nós cremos nisso. É por isso que em tudo nós damos graças. Em tudo nós agradecemos. Se nós olharmos em Daniel, vamos procurar a palavra de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Logo depois de Ezequiel, nós temos Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que significa esse tema? Se nós olharmos aqui na frente, os judeus foram capturados como escravos para a Babilônia e Daniel, ainda jovem, foi levado à Babilônia também. E o Senhor permitiu a graça para Daniel, permitiu uma sabedoria a ele. E na época de Medepassar, do rei Dário, que ele havia colocado seus governadores para governarem sobre os seus estados. E aqui tem um dos ministros, e durante os 3 ministros, ou 3 presidentes, Daniel era um deles. E é por isso que se nós olharmos em capítulo 6, versículo 3, então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava construí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então Daniel, que foi realmente trazido como um escravo, de frente a vários presidentes, príncipes, ministros, ele foi estabelecido como o maior. E em frente a esses presidentes e príncipes, o rei o pôs para governar sobre eles, e eles tiveram inveja, ciúmes dele. Então, para matarem a Daniel, eles fizeram os seus planos. Eles queriam procurar alguma ocasião para incriminá-lo, mas não tinha como. Então, eles procuravam alguma falta nele, mas não conseguiam achá-la. Então, como é que você faz? Então, nós podemos dizer que são os inimigos, não é? Tem pessoas que são elevadas e outros são rebaixados. E de qualquer maneira eles querem fazer o quê? Tirar aquela pessoa do poder, aquele que está sendo exaltado, para eles subirem. Então, da mesma maneira, Daniel, tudo o que ele fazia era em perfeição. Por isso que eles não acharam ocasião contra Daniel. Mas eles fizeram um plano. Daniel, enquanto era escravo, ele todos os dias, sempre, adorava a Deus, abria as janelas para o lado de Jerusalém, se ajoelhava 3 vezes ao dia para orar. E a oração dele, porque ele acreditava, cria que o Senhor haveria de libertar o seu povo e enviá-los novamente para Israel. E assim eles disseram ao rei, dizendo: ó rei, agora, durante os 30 dias, não deixe ninguém servir
outros deuses, ou homens, ou ídolos, a não ser o rei. Porque senão nós devemos pegá-lo e lançá-lo na cova dos leões. Precisa fazer este homem transformá-lo em comida para leões. E o rei Dário, ele foi e assinou o seu édito, e ele deu aos seus servos. Daniel, mesmo sabendo que o édito havia sido assinado, ele não teve medo. Ele orou 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém, agradecendo a Deus. Não teve medo, não teve preocupação, sempre orava a Deus, sempre agradecia a Deus. Qual seja o problema, ele creu que Deus estaria com ele. Ele podia estar agradecido. E assim, o rei, quando assina uma ordem, não tinha como cancelar na época. É por isso que Daniel foi capturado e teve que ser jogado na cova dos leões. Mas o rei tinha grande prazer, amor para Daniel. Ele se arrependeu de ter assinado aquela lei, mas não tem o que fazer. É lei. E ele ficou com medo, triste. Também tinha aflição pensando que Daniel havia sido morto pelos leões. Ele não conseguiu dormir o dia inteiro. Não conseguiu comer. E de madrugada o rei levantou e foi para a cova dos leões. Ele disse: Daniel, grande servo do rei, do seu Deus. Realmente, o seu Deus te protegeu, Daniel? E Daniel disse: sim. Ele disse: o meu Deus me livrou destes leões para que eles não me atacassem. E os leões estavam ali mansinho, parecendo cachorro. E assim eles tiraram da cova dos leões. E todos aqueles que foram contra para matarem Daniel, que tramaram contra Daniel, todos eles e suas esposas foram pegos. E antes de caírem na própria cova, o leão os mordeu, quebrou seus ossos e os matou. E uma coisa que nós devemos pensar aqui. Então, qual seja a preocupação, qual seja a situação, Daniel, ele teve uma fé imutável, crendo, esperando em Deus, orando para Deus, agradecendo a Deus. Então, o que é dar graças em tudo? Em tudo dai graças. Significa que em qual seja o momento, eu tenho a paz de Deus, por isso eu posso agradecer a Deus. A paz e agradecimento se conectam. Então, se nós olharmos em Atos capítulo 16, então Paulo e Silas, enquanto eles estavam em Filipe pregando a palavra, realmente eles foram capturados, todos despiram as suas roupas, pegaram e começaram a torturá-los, os prenderam nas masmorras, colocaram eles em correntes. E o que aconteceu de noite? Paulo e Silas estavam orando e louvando. Apóstolo Paulo, antes de encontrar com o Senhor Jesus, ele era aquele que perseguia Cristo, aqueles que criam em Cristo. Ele é o que tomou a frente como testemunha para que Estevão fosse morto apedrejado. Ele ouviu depois que em Damasco haviam crentes de Cristo e ele foi para capturá-los para tentar matar a todos. Mas ele se encontrou com o Senhor Jesus naquele momento. E o Senhor Jesus segurou este Saulo e o transformou em Paulo. Então, Saulo, o nome Saulo vem do nome proveniente de Saul, do Antigo Testamento. Ele também era da mesma tribo de Saul, tribo de Benjamim. E após ter recebido a salvação, nós podemos ver como o nome dele mudou de Saulo, o grande, para Paulo, o pequeno.
Por isso que assim o Senhor o estabeleceu como apóstolo dos gentios, para pregar o evangelho para os gentios. E escreveu 14 livros do Novo Testamento. E por fim, na época onde todos os caminhos se davam em Roma, realmente o Senhor soube que o evangelho iria ser pregado para todo o mundo se fosse pregado em Roma. E por isso que ele também tinha essa esperança. Ele foi para Roma, pregou durante 2 anos. E assim ele foi sentenciado à morte. Então eu vi também a Paulo, onde ele foi capturado, onde ele estava aprisionado, realmente na prisão, nas masmorras e morto, e onde ele foi decapitado. Quando eu fui para Roma, eles me explicaram como que havia acontecido toda aquela cena, onde que era o local. Então, da mesma maneira como Paulo, quando ele sofreu, Paulo e Silas, quando foram capturados, torturados, aprisionados, eles estavam louvando. Eles disseram, realmente, existe alguém alegre no meio de vós? Que louve! No meio da tristeza você não tem o louvor. Em certos momentos eu era um homem que perseguia Cristo. Então o Senhor, Ele não simplesmente me salva, mas Ele faz pregar o Evangelho. Estou pregando o Evangelho, eu sofro, eu recebo toda essa perseguição. Então, mas assim eu posso agradecer a Deus. Os apóstolos também. Então, quando eles foram capturados, em nome de Cristo, eles ficaram felizes por poderem ser aprisionados em nome de Cristo. Assim, felizes, louvavam diante do Senhor Deus. Então, qual seja a situação, quando nós tivermos a paz do Senhor Deus, em qual seja o momento, nós podemos ter o agradecimento, nós podemos guardar a paz de Deus. Então, se nós não tivermos agradecimento, até a paz se quebra, porque vai ter medo, preocupação, tristeza e até arrependimento e murmuração. Não é algo que devemos ter. Vamos procurar Colossenses, capítulo 2, 19. Colossenses, capítulo 2, versículo 19. Colossenses, capítulo 2, versículo 19. E não ligada à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se nós olharmos para Colossenses, Colossenses é um livro que aparece várias vezes explicando o que é a igreja. Então ele diz, e não ligado à cabeça. Então, o corpo, ele precisa se tornar um sustento para a cabeça, né? Porque se você não sustenta a cabeça, pense bem. A cabeça é o centro do nosso corpo. O nosso corpo crescendo também, tudo vem dos hormônios de crescimento que provém da cabeça. A cabeça é que pensa. A cabeça planeja. A cabeça dá ordem e coloca em prática, executa. A cabeça é o centro de todas as coisas. A cabeça tem todo o meu pensamento, a minha vontade, que se manifesta através do corpo. O que é a cabeça? É Cristo, e nós somos o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O Senhor Jesus é a cabeça da igreja. E se nós olharmos Efésios, Colossenses, nos Novos Testamentos, aparecem diversas vezes essas palavras. Em Filipenses também. E é por isso que todos os santos, para viverem uma vida correta, precisam ser centrados em Cristo, que é o Senhor, que é a cabeça. Então quer dizer que nós, através da Bíblia, precisamos pensar qual é a vontade do Senhor Deus? O que o Senhor Deus ele deseja? Nós aprendemos e pensamos. E assim, o Espírito Santo nos faz compreender a vontade da palavra de Deus, nos dá a força de
agir e executar essas palavras. É por isso que aquele que opera no meio de nós é Deus. Então, o Senhor Jesus é o mesmo que Deus, é o que opera no meio de nós. Então, como em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Deus, ele opera em nós, tanto no querer e no fazer, para a sua boa vontade, para o seu próprio bom agrado. O Senhor, ele cumpre todos os seus desejos em nós. Então, no querer e no fazer, tudo se torna o meu sonho, o meu desejo, porque eu desejo sustentar a cabeça. Então, quando a igreja sustenta a cabeça, quando nós assim estamos fazendo a vontade do Senhor Deus, nós podemos aprender qual é a vontade de Deus. Isso se torna o nosso sonho, o nosso desejo, o desejo das nossas vidas para sempre. Através dessa graça que o Senhor remiu os nossos pecados, nós agradecemos a Ele. Nós desejamos viver por este Senhor. Isso se torna o nosso sonho. E é por isso, Cristo que se tornou a nossa cabeça, Ele precisa se tornar o centro da nossa vida. E assim, vamos ver Colossenses, novamente, Colossenses capítulo 2, versículo 19. E não ligada à cabeça, da qual todo o corpo e provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Então nós, assim como a videira, o Senhor é a videira, nós somos as varas. Então quem cria, quem cuida dessa videira é o Senhor. O Senhor cuida da videira. E essa videira é o Senhor Jesus e nós somos as varas, os ramos. As varas e os ramos. Então assim, as varas e os ramos, eles frutificam. Então nós somos o corpo do Senhor. O Senhor é a videira, não é? E nós somos as varas, da mesma maneira o Senhor é cabeça e nós somos o corpo, porque tudo é os nutrientes, todo o suprimento vem através da videira, da mesma maneira como vem através da cabeça para o corpo. Então a vontade da cabeça vai até as extremidades do nosso corpo e tudo se move e nós podemos mover agilmente. Então todos os nutrientes do crescimento saem da minha cabeça e vão por todo o meu corpo. É por isso que através da cabeça, através das juntas e ligaduras, então provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O que significa esta palavra? Sozinho você não tem como crescer. Então, se nós olharmos a videira, não tem como crescer sozinho. Então, a videira sem o Senhor não tem como fazer nada. Então, da mesma maneira, nós temos os membros que, se não estiverem ligados à cabeça, nada podem fazer, porque tudo vem da cabeça, provém a energia, provém os nutrientes, os hormônios, as ordens, não é? As reações nervosas. Pensem bem, sozinho eu leio a Bíblia, sozinho eu faço algo bom. Será que assim eu posso crescer na fé? Então eu preciso estar dentro da igreja onde Deus opera, para receber todos os nutrientes, sendo provido pelo Senhor e crescer em aumento de Deus. É assim que você cresce na fé. Assim como nós aprendemos em Efésios capítulo 4 da outra vez, nós precisamos crescer até a estatura completa de Cristo. Nós precisamos crescer a um momento onde nós podemos chegar à estatura completa de Cristo. Mas partindo dessa igreja, não tem como chegar a essa estatura. Pense bem, uma criança tem a sua família, tem os seus pais. Será que sozinho ele pode crescer? Sozinho ele pode fazer alguma coisa? Ele precisa do amor, do cuidado dos pais, da família, para que assim ele possa ir crescendo. Não cresce somente em carne. A personalidade, todas as coisas crescem nele. Não é mesmo? Porque senão, se essa criança partir de sua casa, ele vai para um orfanato,
Vai se tornar um órfão perdido. Da mesma maneira, um cristão, para crescer naturalmente, normalmente dentro da igreja, precisa receber o ensinamento, a palavra, o crescimento natural. Porque se você mesmo receber a salvação, você pode partir da igreja, saibam disso. Tem pessoas que pregam o evangelho, mas de repente vem um pensamento, eu vou pregar sozinho, e saem da igreja. Você pode tentar 100 vezes, não tem como. Qual seja a sua maneira, qual seja o método que você utilize, não tem como sozinho. Então as pessoas que não nasceram de novo, eles podem criar uma denominação, podem se juntar, porque não tem problema, porque todos eles não receberam a salvação. Pense bem, alguém que recebeu a salvação, agora quer pregar o evangelho sozinho, quer estabelecer a sua própria igreja, você acha que isso vai dar certo? 100% dá errado. Então nós podemos ver várias pessoas dessas que se manifestam. Olhem bem, 100%, nenhum deles teve sucesso até hoje. Então nós individualmente vivemos a nossa vida de fé, nós falamos, eu estou cansado de ir para a igreja. Precisa ter comunhão e não sei o que, e é assim assado, e eu não quero, diz para participar disso, daquilo, fazer esse serviço e aquilo. Sozinho eu posso fazer. Sozinho aonde? Como? Sozinho você vai aprender a Bíblia? Através da cabeça, sendo providos pelas juntas e ligaduras, você pode receber os nutrientes, você pode crescer? Não tem como crescer. As pessoas, quando recebem a salvação um tempo, eles pensam, eu já sou ótimo. Eu recebi a salvação faz tantos anos. Eu tenho 5 anos, tenho 10 anos. Mesmo que não seja 10 anos, pode ser a vida inteira. Se você parte da comunhão, você não cresce. Então nós, através das juntas e ligaduras, vai sendo provido, recebe todos os nutrientes e assim pode crescer. Esse dedo ligado ao corpo, ele cresce, mas todo o corpo cresce junto. Ninguém cresce sozinho, todos crescem juntos. Mas pense bem, se ele cai deste corpo, pode crescer? Não. Não consegue nem crescer, não consegue fazer nada. Se você parte da comunhão, você não pode fazer nada. Como em 1 Coríntios capítulo 3, apóstolo Paulo escrevendo a carta para a igreja de Corinto, para os coríntios, ele disse a eles: E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele está dizendo, a igreja de Corinto já recebeu a salvação faz tempo, tem muito conhecimento da Bíblia, dizem que tem dons, e eles têm a própria arrogância. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Vocês são como meninos. Como meninos em Cristo. Ainda como a carnais. Então, em vós ainda sois carnais, tem inveja, contendas, dissensões. Não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Apóstolo Paulo pregou a palavra na igreja de Corinto, e Corinto se tornou a igreja, mas a igreja de Corinto, eles começaram a reclamar, dizer, ele não é nem entre os 12 apóstolos de Cristo, como é que ele pode dizer que é um apóstolo? Eles o desprezaram, não o reconheciam nem como apóstolo, eles eram arrogantes. E é por isso, no mês anterior, nós tivemos o nosso calendário, não é? Dizendo que o conhecimento traz arrogância, mas o amor, o benefício. Então, uma pessoa que é humilde se torna humilde. Quem tem a palavra se torna humilde. Quem tem amor se torna humilde. E quem é humilde mostra amor. Mas uma pessoa que tem conhecimento acha que sabe de alguma coisa, se torna arrogante. A igreja de Corinto, eles acham que falam bem, eles têm um conhecimento da Bíblia. Mas e o apóstolo Paulo? Ele está dizendo, vocês ainda são como crianças. Vocês ainda são da carne. Vocês ainda têm invejas, contendas e dissensões. Não é por você ter recebido a salvação que você cresce na hora. As pessoas do mundo passam um tempo e elas vão crescendo, não é? Os anos vão passando e vão crescendo. Mas e a nossa fé? A fé não é por passar do tempo que você cresce.
A fé é através da igreja, como um membro, estando conectado. Você recebe todas as coisas que vêm da cabeça, que é através de Cristo, as coisas espirituais. Você recebe esses nutrientes através dos santos. E assim o Senhor faz crescer, você recebe esse crescimento. Tem a maneira que o Senhor Deus faz crescer. Se assim não é, não tem como crescer. Tem pessoas que passam anos e anos, mas não cresceu ainda. Tem pessoas que receberam a salvação faz pouco tempo, mas tem pessoas que cresceram muito na fé. Por que será que é assim? Porque dentro da igreja você estando conectado, você estando em comunhão, você estando aprendendo a palavra. Então esta é uma verdade absoluta. Então, recebendo todos os nutrientes através das conexões, das juntas e ligaduras, o Senhor faz crescer. Vocês não devem esquecer disso. E se nós olharmos mais um lugar da Bíblia, vamos procurar a primeira epístola de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 27 e 28. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27 e 28. Versículo 27 a 28, eu irei ler. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, se nós olharmos aqui, aqui ele disse, a unção que vós recebestes dele. Dele, aqui se refere à igreja. Se nós olharmos em Apocalipse, Apocalipse é... O proveito é para que nós possamos saber que o Senhor Jesus, dele nós recebemos a vida, não é? Se nós olharmos o Evangelho de João, realmente nós precisamos saber que toda a salvação vem através do Senhor Jesus. É por isso que nós conhecemos que Cristo é o Salvador. E agora, a primeira epístola de João ensina o que é a comunhão. É por isso que se nós olharmos em 1 João capítulo 2, ele diz que, capítulo 1, versículo 3, ele diz que o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, como também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Quer dizer que agora nós temos a comunhão, a fellowship. Quer dizer que estamos juntos, não é carnal, mas junto com o Senhor Jesus e o Pai. Nós estamos dentro da comunhão, é a vivência dentro da comunhão, a vivência dentro do Senhor Jesus. E é por isso que dentro dessa palavra, está dizendo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Esta unção é o Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo é ungido dentro de nós. E é esse Espírito, essa unção que vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Existe o ensinamento do Espírito Santo dentro da igreja? Quer dizer que a igreja, se nós olharmos dentro do mandarim, tem um significado incrível, que é de se reunir e aprender. Então, reunir e ensinar. Então, da mesma maneira, quando aquelas pessoas que receberam a salvação, quando elas se reúnem, recebem o ensinamento do Senhor. Toda a graça, a verdade do Senhor, o planejamento do Senhor Deus. Então, como é que os cristãos eles devem viver? Eles aprendem a palavra do Senhor Deus e todas as coisas o Senhor ele nos ensina. Quer dizer que é através da unção que é o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo está dentro da igreja e ensina todas as coisas. Então, não existe mentira, é verdadeira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Realmente só existe a verdade, não existe a mentira. Os pastores da nossa igreja ensinam a palavra de Deus. E por acaso, pode ser que eles adicionem o seu pensamento, podem ser que eles cometem erros na fala. Mas quando eles falam os princípios, o significado importante da Bíblia, tem algo de errado? Podem ser que eles cometem algum erro, mas é quase nunca. Porque somente existe a verdade, não a mentira, como ela vos ensinou. Então, tem certos momentos que eu vejo alguns canais evangélicos
na TV enquanto eu estou passando os canais. E eu fico ouvindo-os por 1 ou 2 minutos. E tem grandes igrejas no nosso país, com grandes pastores que representam a Coreia. E eles falam muito bem, não é? A oratória é incrível. Ao meu ver, é nada. Mas eles não têm espiga nenhuma. Não tem nada dali dentro. Eu posso dizer uma coisa dessas. Então só ficam girando e girando e girando. Não tem o centro. Por quê? Nunca nasceram de novo. Ali não existe ensinamento do Espírito Santo. Então, eu disse uma coisa dessas e não sei como que os outros vão reagir, mas esta é a verdade. Então pergunte para eles se eles nasceram de novo. Quando? Pergunte como. Se conseguem responder de certo. Eles pensam que somente zelo. Ai, eu tenho zelo dentro da igreja. Então eu ouço essa pregação deles. Eles dizem, a vinda do Senhor está próximo. Agora, para se encontrar com o Senhor, precisamos nos esforçar, ter zelo, porque senão você pode ir para o inferno. Vamos fazer a obra pelo Senhor. Eles somente falam disso. Então, quanto zelo, quanta obra você precisa fazer para ir para o céu, então? Então, dentro da comunhão dos santos, o Espírito Santo está ali, existe o ensinamento do Espírito Santo. Então, realmente não existe mentira nele, existe verdade dentro do Senhor. Então, realmente, existe algo de errado dentro da nossa igreja? Então, tentem procurar. Não tem como achar algo de errado. Então, da mesma maneira, nós realmente plantamos a palavra do Senhor Deus, assim nós crescemos na fé. Então, será que é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que tem um conhecimento importante, coisa do tipo? Não. Então, qualquer coisa neste mundo você pode aprender de conhecimento, teologia ou coisa do tipo, mas na real, a verdadeira igreja do Senhor Deus existe o ensinamento do Espírito Santo. É para aprender a vontade de Deus. Nós nos reunimos para aprender a vontade do Senhor Deus. Então, nós vemos que os homens eles se reúnem para ter o culto. Então, olhem na Bíblia, existe uma palavra culto? De fazer culto? Criar cultos? Então, se nós olharmos em João capítulo 4, Deus é Espírito, e que os adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito, Ele não é carne. Então, o Senhor Deus, Ele realmente tem a sua forma, não é? Espiritual. Então, as pessoas pensam, nossa, nós precisamos ser como anjos, o coral vai ser como um anjo, todo mundo tem que falar como um anjo. Vocês acham que Deus é carne? Não, Deus é espírito. Deus, ele vê dentro do nosso coração. Não adianta a minha aparência ser como um anjo, se dentro de mim não é. Então pense bem. Se essa pessoa não nasceu de novo, Deus vai ouvir, atender a oração dessa pessoa? Não vai. Se ele pede o perdão dos pecados, se ele pede para receber a salvação, claro, Deus vai atender a essa oração. Deus é espírito. Para os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo, ele veio como verdade, ele nos conduz, quando nós recebemos a salvação. E tudo isso é o culto. Então, o Senhor Deus, ele procura aqueles que o adorem, que fazem o culto desta maneira. Então, se nós olharmos de forma mais correta em relação ao culto, e aparece em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso corpo precisa se tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele se torna um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Realmente antes eles pegavam cabritos, cabras, bodes, ovelhas,
bois, bezerros e sacrificavam diante do Senhor Deus, mas não é. Agora, nosso corpo se tornou um sacrifício vivo, santo e agradável. Quer dizer, que significa o quê? A minha forma de viver, a minha forma de agir, tudo isso, toda a minha vida se torna um sacrifício. É por isso que disse no versículo 2, não sejais conformados com este mundo, não sedes transformados pela renovação, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo agora está nos mostrando qual é seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é fazer a vontade que agrada ao Senhor Deus. E todas as coisas que eu faço na vontade do Senhor Deus, isso se torna o culto racional, o sacrifício vivo. Toda a minha vida se torna o sacrifício vivo, o culto racional. Nós não nos reunimos aqui para fazermos um culto. Tem coisas que nós podemos dizer que não é o culto, mas nós não nos reunimos aqui para fazer o culto. Nós nos reunimos para aprender como fazer o culto. Então, para aprender corretamente qual é a palavra do Senhor Deus, para viver conforme a palavra do Senhor Deus, seja na minha vivência, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, quando eu estou vivendo o meu dia a dia, como que eu vivo para o Senhor? Isso se torna o culto racional. Entenderam? As pessoas dizem, eu estou me reunindo para fazer culto. Então, antigamente, quando eu estava no meu ensino fundamental, em Busan, eu tinha uma escola cristã e era obrigatório ir para a igreja. E tinha um pastor que vinha assim, todo elegante, colocava um manto sobre si e dizia, vamos todos começar o culto. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então falava assim de forma com a oratória, silencioso, realmente misterioso. Isso é culto? Onde já se viu um culto desses na Bíblia? Isso é o que os idólatras fazem. É a maneira dos idólatras. A vivência de um cristão é completamente a nossa forma de viver, de falar, agir. Toda a nossa forma de viver é o culto racional. E isso é viver seguindo o Espírito Santo. E é por isso que o Espírito Santo, ele nos faz entender qual é a vontade do Senhor Deus, a verdade, como que os cristãos devem viver. Continuamente ele está nos ensinando. Você recebe o ensinamento e esquece? Do que adianta? Não pode se tornar aquele que ouve a verdade e esquece, mas aquele que pratica. Então, mas aqueles que ouvem a verdade e o esquecem, vivem somente por si. É a mesma coisa de terem esquecido. Não é porque aquele fala, aquele porém que atenda bem para a obra, para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Uma vez, havia uma mãe que era jovem, ela estava levando seu filho nas suas costas. E a mãe, ela parece que colocou o batom muito forte na boca. E o bebê passou a mão na boca dela e passou no rosto dela. E eu vi no rosto dela assim. É bem engraçado, não é? Ela andou o dia todo com um batom na cara. Indo para em casa no espelho, se assusta, não é? Da mesma maneira, quando você olha para o espelho, você descobre o que está errado. Então quer dizer que através da palavra, nós podemos ver o que eu estou errado, o que eu devo corrigir, o que eu devo consertar. Mas aquele que não pratica a palavra do Senhor Deus, ele ouvindo, se torna esquecidiço, perdido. Nós não somos aqueles que ouvimos a palavra e esquecemos, mas nós somos aqueles que praticam a palavra, que se torna o bem-aventurado no seu feito. Por que nós memorizamos a palavra? Nós aprendemos a palavra para nos tornarmos professores da palavra? Não, para guardar, para praticar. E é por isso que nós temos a palavra do Senhor Deus, que recebemos o ensinamento através do Espírito Santo.
Então é a unção do Espírito Santo que vos ensina em todas as coisas e é verdadeira e não é mentira como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Não é simplesmente vir aqui, abrir a Bíblia e dizer amém e fechar a Bíblia e ir para fora e viver do jeito que eu quero. Não é assim. Isso é desprezar a Deus. E é por isso que se nós olhamos em 1 João capítulo 2, versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, que é permanecer na palavra, praticar a palavra, obedecer na palavra, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Quando nós vivemos na palavra do Senhor Deus, nós habitamos na palavra de Deus, aprendemos a palavra, nós vivemos conforme a palavra, e isso ao ver do Senhor Deus, quando o Senhor ele vier, nós temos a confiança. Nós temos a confiança para que não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se nós vivemos para o Senhor, se nós não vivemos conforme o Senhor, tudo vai ser revelado na sua vinda. Então, viver conforme a vontade do Senhor Deus, viver conforme a palavra. Então, as pessoas que ouvem realmente a palavra memorizam muito bem, mas tem pessoas que cumprem a palavra do Senhor Deus no dia a dia, mas tem pessoas que vivem as suas vidas sem ter relação nenhuma com a palavra. Então por que vocês estão memorizando? Por que vocês estão lendo a Bíblia? Então você lê a Bíblia, ouve a palavra, aprende só para viver do jeito que você quer? Então você precisa obedecer à palavra, você precisa viver conforme a vontade do Senhor. Então uma pessoa que vive dentro do Senhor, agora sem vergonha, com ousadia, pode ver diante do Senhor Deus. Mas aqueles que não vivem dentro do Senhor têm a vergonha. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Provérbios capítulo 18. Provérbios 18. Provérbios 18. 18:1. Vamos ler todos juntos. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se exola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Então aqui, ele não está dizendo um rebanho qualquer, mas é aqueles que estão com o Espírito Santo. Quer dizer que quando nós vivemos dentro do Senhor, dentro do rebanho do corpo de Cristo, e é por isso que ele fala, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Quer dizer, que vai contra esse rebanho. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Aquele que deseja viver pelo seu próprio jeito, partindo deste rebanho. Ele vive do seu jeito e depois ele parte da igreja. Então tem pessoas que quando você está prestes a esquecê-lo, ele volta e depois ele parte da igreja de novo. É engraçado. Como pode uma coisa dessas? Hoje em dia eu não vejo pessoas assim. Antigamente havia muitas pessoas assim. Então, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Tá? É aquele que vive pelo seu próprio jeito. O tolo não tem prazer na sabedoria. Quer dizer que ele se insurge contra toda a sabedoria, vai contra esse prazer da sabedoria. Então, o ensinamento é através do Espírito Santo dentro da igreja. Quando nós partimos desse rebanho, quando nós partimos, é o mesmo que partir ao Senhor. Partir ao Senhor é partir da igreja, partir da igreja é partir do Senhor. Então, em Gênesis também nós podemos ver Abraão quando ele foi chamado pelo Senhor Deus, saindo do Ur dos Caldeus e passando por toda a Palestina. Ele tinha o seu sobrinho Ló, que estava vindo com ele. Em Gênesis capítulo 13, naquele tempo, realmente a maneira de eles viverem, eles tinham os seus rebanhos, viviam criando rebanhos naquele tempo, não é? Mas nossos pastores de Ló e os pastores de Abraão aumentavam em número e eles começavam a entrar em conflito. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão queriam ter as melhores pastagens e brigavam, discutiam um ao outro. E é por isso que Abraão chamou a Ló e disse: eu e você somos do mesmo sangue. Se nós continuarmos assim discutindo, vai acontecer um problema. É por isso que ele disse: partai de mim. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Você pode escolher primeiro.
Então Ló, o que ele deveria ter dito? Ele deveria ter dito, tio, eu ter seguido o tio até aqui é por conta de Deus. Porque você seguiu a Deus, é por isso que eu te segui. Mas eu vou partir do Senhor? Ele tinha que brigar com seus pastores, dizendo, ei, como é que vocês estão brigando? Por que vocês estão brigando? Parem com isso agora. Não é? Porque partir de seu tio Abraão é partir de Deus. Partir de Abraão, como é que ele pode viver a vida de fé? Não tem como. Ele precisava ter dito assim. Mas o que Ló disse? Ele diz, era chegado o tempo, é agora. Agora eu vou escolher o melhor lugar. Ele disse, espera um pouquinho, tio. Olhou para Sodoma e Gomorra, o lugar que parecia como o Jardim do Éden, cheio de pastagens verdes, cheio de vida. Então, aquele tempo era o tempo antes da destruição de Sodoma e Gomorra. É por isso que parecia bom. E ele disse, tio, eu vou escolher ali. E assim ele partiu de Abraão. E vocês sabem o que aconteceu depois, não é? Sodoma e Gomorra é a cidade de pecadores, cheio de pecado. O Senhor destruiu com fogo e enxofre. Então, as 4 cidades ali totalmente foram destruídas. Foram realmente soterradas pelo fogo. Então, mas mesmo assim, Abraão orou realmente fervorosamente por Ló, para que Ló pudesse ser salvo. E somente 3 pessoas saíram vivas dali. Então, Ló e suas filhas, e seus filhas. Mas a sua esposa olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. E é por isso que na Bíblia diz que foi salvo, mas foi salvo no meio do fogo. Então, realmente pensa bem, ele foi salvo, mas foi salvo no meio do fogo, quase foi pego. Então, antigamente eu vi impulsado também, como a cidade foi totalmente incendiada, as pessoas saíram do fogo correndo. Seja ricos ou pobres, tudo pegou fogo. Eu achei que todo o centro da cidade ia pegar fogo. Então, saíram somente com vida. Isso é Ló. As pessoas que vivem conforme a carne são aqueles que foram salvos, mas foram salvos do meio do fogo. Receberam a salvação, mas é a salvação da vergonha, porque não tem nada diante do Senhor Deus. E quando este mundo for queimado, tudo vai ser queimado. Não vai restar nada. Pessoal, realmente nós iremos viver somente para as coisas deste mundo que irão pegar fogo e desaparecer? Ou nós iremos viver para as coisas gloriosas do reino do Senhor Deus, que é eterna? E é por isso que nós, enquanto nós vivemos nessa terra, para o reino de Deus, para o reino dos céus. Então nós vivemos este mundo visível, material, para um reino eterno, invisível e glorioso. Os cristãos, se continuar vivendo para as coisas visíveis, quando este mundo for incendiado, tudo vai queimar, tudo vai pegar fogo. Então uma pessoa que recebeu a salvação, que nasceu de novo, não vai para a perdição, mas vai receber uma salvação de vergonha do meio do fogo. E é por isso que agora a nossa vivência, o que é a vida no Senhor, nós estamos continuamente aprendendo. É por isso que nós precisamos ter a vida sempre no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, nós te agradecemos porque nos salvou através do seu sangue precioso e permitiu para que o restante de nossas vidas pudéssemos estar com o Senhor para vivermos com a sua santa vontade pelo seu evangelho, dentro da igreja do corpo de Cristo, recebendo toda a condução e o ensinamento, e sempre nos conduzindo e ensinando. Senhor, que o Senhor possa estar com os nossos irmãos e irmãs através da palavra e do Espírito Santo, para que dentro da igreja onde a obra do Senhor opera, que todos possam crescer em fé, para que possam viver conforme a sua santa vontade, e assim nós possamos ser dominados e controlados e governados, que assim nós possamos ter a verdadeira paz do Senhor. Que nós todos possamos viver dentro da verdade diante do Senhor Deus, viver conforme a vontade do Senhor Deus, e assim nós possamos ser conduzidos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.